Está no ar o programa Viva Ubuntu. Olá, estamos iniciando um programa diferente, um programa para evidenciar e valorizar a presença de homens e mulheres negras que fazem suas vidas acontecer aqui em Santa Maria. Pessoas que estão aí em todos os lugares. Como eu já disse para você, aqueles 16% da população santamariense que é formada por negros e negras, aqui neste espaço são valorizadas. Por quê? Porque trazemos as nossas histórias, as nossas trajetórias de vidas, tudo aquilo que está no sucesso, tudo aquilo que é desafio e que a gente vive nesse nosso cotidiano. Muito obrigada por sua audiência, muito obrigada por sua presença. Hoje nós temos aqui conosco uma pessoa extraordinária, um menino que nos dá o privilégio de estar aqui representando uma parcela significativa da nossa comunidade. Ninguém menos que o Vitor de Carli Lopes. Muito obrigada, Vitor. Fico muito feliz mesmo que tu tenhas aceito e estejas aqui conosco. Para a gente é muito importante a tua presença. O Vitor, ele tem uma formação muito bacana, que ele é Relações Públicas Internacionais, né? Relações Internacionais. Tem mestrado em História pela Universidade Federal aqui de Santa Maria, é técnico também aqui e ele é chefe do Observatório de Direitos Humanos. O que mais é ligado com a relação dos direitos humanos do que a nossa luta cotidiana pela nossa existência, permanência dentro dessa sociedade. Então, te agradeço muito por estar aqui, por nos dar aí um pedacinho do teu tempo para que a gente possa conversar. Eu que te agradeço, Débora, te agradeço por tu me convidar, por eu poder fazer parte desse programa tão essencial para essas pautas. Te agradeço também por me chamar de menino, fico feliz, reconhecer a minha juventude. Então, que a gente possa ter uma conversa muito boa e que possa ter cada vez mais programas assim, né? Que a gente consiga ocupar esses espaços, dar mais visibilidade para a nossa voz, conseguir fazer com que as nossas vozes e as nossas histórias ecoem. É verdade. Sabe que uma das coisas que me chamam muita atenção é olhar para ti, assim, Vitor, e dizer assim, o Vitor está lá cuidando do nosso observatório. Né? O que significa, né, cuidar desse observatório de direitos humanos? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria saber, Vitor, como é que tu veio morar em Santa Maria, escolheu a universidade para a tua formação, né? E está aqui, desenvolveu a tua trajetória acadêmica e profissional também. Eu digo que eu sou radicado em Santa Maria já, porque eu sou de Porto Alegre, mas eu já estou desde 2012 aqui na cidade. Eu vim para cá com 17 anos para fazer a graduação, eu passei na UFSM no curso de Relações Internacionais, então eu vim para cá, não conhecia nada da cidade, não tinha nenhum parente da cidade, meus parentes são tudo o mais interior do que os meus parentes moram em Canoas, então era tudo só Porto Alegre mesmo, nunca tinha vindo para cá, então foi uma novidade bem grande, mas fui muito bem acolhido pela cidade. Eu gostei bastante daqui, me sinto já santamariense e eu acabei acabando minha graduação e justo quando eu estava acabando minha graduação eu tive a novidade que eu ia ser pai. Então, acabei seguindo na cidade, né, para agora toda a função da paternidade. Passei no concurso para técnico administrativo em educação na UFSM e também para o mestrado em História. Então, acabei engatando 3 coisas ao mesmo tempo aqui, né, que daí foi um perrengue, né, mas aquele perrengue bom, aquele perrengue que dá prazer de se passar, que eu engatei o serviço público, né, comecei o trabalho na universidade, o mestrado em História e a paternidade. O meu filho nasceu, então foi tudo bem junto. 2017 foi um ano bem intenso. Mas Vitor, tu trazes um pouco a realidade de muitas pessoas que acontece aqui, que vêm estudar em Santa Maria e que aqui permanecem, e que aqui constroem suas vidas, né? Constroem suas histórias. Então isso é muito legal. E aí tu vens como estudante para cá e como é que essa universidade te recebeu? Como é que tu se direcionou dentro da universidade enquanto estudante negro? Pois é, eu sou do curso de Relações Internacionais, que ele é um curso muito elitista, porque a maior parte das pessoas que fazem esse curso já tem uma experiência prévia de intercâmbio, já conhecem outras línguas, tem muitos textos que eram em outras línguas, então precisava ter algum conhecimento de inglês, ou se tu não tivesse, tu acabava tendo que correr por fora, né? Tem que dar algum jeito de conseguir sobreviver. E eu também tinha poucos colegas negros. Eu já entrei, né, já existia a lei de cotas na universidade, mas mesmo assim a gente sabe que às vezes não se ocupam todas as vagas. Então tinham poucos estudantes negros, mas a gente acabava conseguindo me inserir de uma maneira qualificada, eu gostava muito da parte de extensão, de pesquisa, então
eu sempre me dedicava bastante aos estudos, fazia cadeiras em outras áreas também, fazia cadeira na história, nas ciências sociais, na economia. Esse que é o bom da gente ter uma universidade grande aqui da cidade, né? A gente tem diversas áreas do conhecimento para conseguir interligar. Então eu pude aproveitar toda a estrutura que a universidade proporcionou e eu tentava buscar. E também conheci, apesar de não ter feito parte, conheci alguns coletivos que são essenciais, né, para a manutenção e para a saúde mental dos estudantes negros da universidade. O coletivo Afronta, ele é muito forte na época, que existe até hoje, que é um coletivo de estudantes negros, que é justamente para combater essa solidão que às vezes os estudantes que têm aqui na universidade, né? Porque imagina, tu vir de outra cidade para cá, tu não conhecia ninguém, e daí tu fica um pouco perdido, tu acaba sendo às vezes o único estudante negro dentro da sala de aula, tu pode se sentir muito solitário. Então ter um coletivo, ter um grupo, uma rede de pessoas que te abriguem e que tu veja que essas experiências que tu está vivendo não são só contigo, tu não é um alienígena, não é tu que é o estranho, isso é muito gratificante e muito acolhedor, né? Para conseguir seguir a carreira acadêmica e conseguir seguir na universidade, se formar. Até porque daí assim, né, Vitor, o ingresso na universidade e a permanência dentro dessa universidade. E a gente sabe que tem alunos, estudantes negros que acabam não conseguindo permanecer através dessa solidão, das diferenças que sente, das dificuldades, acabam desistindo, né, tendo evasão. Então é importante, os coletivos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, é importante, e é importante também as políticas que a própria universidade mantém e estimula para esses estudantes negros, né? Com certeza. E daí até tu me perguntou na minha função de técnico, então tendo estudado na universidade como estudante, daí quando técnico eu acabo tendo uma visão também eu me lembro da minha trajetória estudantil e eu sabia algumas coisas que eu desejava que a universidade tivesse, alguns olhares que eu desejava que a instituição tivesse para os alunos, então eu tento aplicar no meu trabalho, aquele olhar empático, aquele acolhimento a essas demandas estudantis e também o fortalecimento de políticas públicas, de ações afirmativas, né? Porque a gente tem essa política fantástica, que é a política de cotas, que a gente já tem na universidade desde 2008, aqui na UFSM a gente já tem um sistema por ações afirmativas, mas a gente precisa pensar, como tu muito bem disse, na questão da permanência. Então a gente precisa incentivar que a gente dê passos adiante também na questão da permanência, também na questão dos estudantes perceberem que sim, eles são parte da universidade, eles merecem estar ali é o lugar deles. Então a gente tem que fazer com que a universidade, além de ter cada vez mais pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que não são aquelas que normalmente costumavam ocupar as universidades, elas têm que se ver representadas, elas têm que se ver ali dentro como não o outro, o estranho, mas como os donos também da universidade. Deixar de ser exceção, né, Deixar de ser exceção. Às vezes as pessoas falam um pouco da noção de meritocracia como a exceção, a regra fosse o principal. Não, é o contrário. A gente quer que a maioria das pessoas possam ter acesso, possam ingressar, fazer bons cursos, né? Ter boa formação para poder depois enfrentar também o mercado de trabalho, que é outra luta. Com certeza, que depois tem várias barreiras que a gente tem que ficar rompendo, né? Então a gente está tendo que desbravar muitos caminhos que, por muita sorte, as gerações passadas também já tinham desbravado. Então, quer dizer, a gente está se inserir na universidade. Eu sou servidor público por conta também da lei de cotas no serviço público, que é de 2014, que é uma lei extremamente recente. Então, a lei de cotas a nível federal é de 2012. Então, são todas, não tem 10 anos, então são todas muito próximas, muito atuais. Então, quer dizer, essa luta, ela é a luta de pessoas há muito mais tempo, luta do movimento negro que já está há décadas se organizando para conseguir fazer com que a gente se insira nesses espaços. Agora eu estou aqui e eu me sinto no dever de continuar essa luta, né? De continuar essas conquistas, continuar ocupando esses espaços e demandando o que é nosso por direito e nos foi negado por tanto tempo. E, Vitor, tu consegues olhar assim, a pensar na universidade que você chegou lá em 2012 e em 2021, a universidade que você é servidor, tu consegue ver a diferença de pessoas circulando dentro, agora em função da pandemia, mas assim, a diferença da quantidade de pessoas negras circulando dentro do campus, dos olhares, né, de como essa ocupação, vamos assim dizer, vem acontecendo, já é possível ver essa diferenciação? Eu acho que sim, eu acho que é uma tendência a crescer ainda mais, né?
Eu acho que o próximo passo que a universidade deve e tem que dar também é cotas na pós-graduação. A gente vai começar a mudar todos os lugares que a população negra se insere na universidade. Porque quando eu entrei em 2012 ainda não tinha lei de cotas para o serviço público. Então agora a gente tem mais pessoas negras circulando na universidade que não são só estudantes, também são técnicos administrativos em educação, também está aumentando o número de docentes. Então a gente conseguir aumentar em todos os postos, em todos os espaços, a gente vai mudando esse panorama. E outra coisa que eu me orgulho de fazer parte é que na universidade a gente agora vai fazer desde 2018, tem um curso de combate ao racismo para os servidores da instituição, que eu sou um dos instrutores, que eu sou o instrutor esse ano. E começou em 2018 que eu percebi que a gente tinha essa carência de ter essa conversa com os servidores, porque acaba acontecendo que os servidores, tanto técnico quanto docente, é quem fica na ponta do atendimento, né? Quem vai ter a relação com o estudante, com a comunidade externa, com todas as pessoas. Então a gente precisa que esses servidores que vão representar a instituição, eles estejam afinados com a temática racial, eles saibam do que eles estão falando, eles tenham uma conscientização sobre as pautas raciais, sobre a desigualdade racial no país, saibam da importância da gente ter ações afirmativas, porque a gente tem já ações garantidas constitucionalmente, já tem por lei, mas muitas vezes as pessoas ficam com o nariz torcido, não gostam, ou na sala de aula vão tratar de maneira pior o aluno cotista. Então a gente tem que fazer esse movimento para conscientizar cada vez mais pessoas dentro da universidade. E isso começou porque eu propus esse curso, e eu propus esse curso porque eu tinha entrado na universidade por cotas. Então, quer dizer, a gente percebe que a gente ingressando, fazendo com que ingresse mais servidores negros, a gente vai ter uma diferença no olhar da universidade e a gente vai fazer com que vá mudando internamente essa estrutura. Olha, que bacana. E isso é muito importante, porque às vezes a gente conversa, né, com as meninas, principalmente, que estão aí no ensino superior, e elas sentem essa necessidade de que esses professores, essencialmente, as acolham de forma distinta. Então, parabéns, eu fiquei muito feliz que existe esse curso. Pessoal, a gente já volta, vamos fazer o nosso intervalinho, que estamos conversando com Victor Becarle Lopes, que é chefe do Observatório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Maria, né? Um menino que está aqui conosco, conversando sobre a sua trajetória, sobre a sua vida acadêmica, trazendo um pouco desse olhar de como a Universidade Federal de Santa Maria trabalha as questões raciais, né? Trabalha a nossa presença. A gente já volta. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, um programa que a gente faz assim com muito carinho, com muita dedicação, para que você conheça um pouco mais da nossa comunidade, conheça pessoas maravilhosas que moram aqui em Santa Maria, que fazem suas vidas aqui, que lutam o seu cotidiano, que constroem, que ajudam, sabe, colaboram para construir a cidade que a gente tem, para fazer Santa Maria ser o que é. A nossa presença enquanto fonte produtiva, né, enquanto fonte geradora de emprego, de renda, que faz realmente Santa Maria ser a universidade que nós temos, que faz o nosso comércio funcionar, que faz as nossas empresas circularem renda aqui também. Então, reconhecer
E valorizar a presença de todos nós aqui é um dos intuitos deste programa. Vitor, como é que funciona o observatório? Como é que é chefiar o Observatório de Direitos Humanos? Eu, por exemplo, que tenho a minha formação na área do direito, já lecionei todas as disciplinas voltadas para minorias. Então, direitos humanos, direitos da criança e adolescente, estatuto do idoso, até direitos do preso, então vários, né, direitos da mulher, e todos esses direitos estão alicerçados no guarda-chuva que a gente chama de direitos humanos. O que é o observatório aqui em Santa Maria? É bom saber que tu já trabalhou com tudo isso, Débora, porque a gente sempre busca aumentar a nossa rede de contatos. Então estamos à disposição. Depois que te descobre alguém, a gente não larga mais a pessoa. Vou te chamar para participar de vários eventos, para sempre estar fazendo falas conosco. Vamos lá. Mas o observatório é realmente esse grande guarda-chuva, né? Os direitos humanos é esse grande guarda-chuva. Então, pelo Observatório de Direitos Humanos, que é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, a gente realiza diversas ações de extensão em todos os campos dos eixos de grupos populacionais que a gente coloca. São 12 eixos esse ano, e um desses eixos é o da população negra, né? Que então a gente tem a gente já teve programa de rádio na nossa rádio da universidade, que é o Protagonismo Negro. Isso, da Andressa. Da Andressa, que ela é uma das locutoras. Exato. Então era um programa com todos os participantes negros, levando temáticas negras, e tinha esse alcance que a universidade consegue ter, né? A gente tem um projeto que é com a Cassiana Marques, que é junto com a Vila Brasil, a Escola de Samba Vila Brasil, que é a mais antiga da cidade, né? Fez 60 anos, ano retrasado. Então, são diversos projetos, diversas temáticas com a comunidade negra, nesse eixo específico, que fazem com que a estrutura da universidade, o conhecimento da universidade, não fique presos tão somente nos nossos muros, eles consigam sair do arco, né? E a gente também trazer essa comunidade para dentro, então fazer atividades, conhecer um pouco mais eles, saber construir um conhecimento de maneira conjunta, sempre pensando nessa questão do diálogo, né? Que a gente não pode ficar ensimesmado na universidade, a gente não pode ficar preso dentro dos nossos muros, a gente tem que sair de lá, tem que botar a cara na rua e conversar e dialogar. Então, esse é um dos grandes objetivos do Observatório. A gente tem um edital anual de chamada de projetos de extensão para os servidores, e que a gente tem diversos convênios com outras instituições que a gente consegue trabalhar em rede, consegue trabalhar de maneira articulada. E o Observatório, como projeto estratégico, ele existe desde 2018, então ele tem uma caminhada pequena ainda. Se for pensar, ele é muito recente. E ano passado a gente conseguiu passar a subdivisão, então a gente ingressou na estrutura organizacional da universidade, então não é algo que fica dependente mais de uma gestão ou outra gestão, ele é algo que está na estrutura, então para derrubar, para desarticular o observatório seria realmente difícil, mas isso é muito enriquecedor, e estar à frente disso como chefe do observatório é uma grande conquista, é uma grande honra. Eu fico muito feliz de estar conseguindo de estar à frente desse movimento, de estar articulando e tendo essas relações com as pessoas. E a gente consegue ter essa capilaridade com a comunidade, a gente consegue ter essa força com as parcerias, com os grupos, os movimentos sociais, com as instituições que trabalham com a base, porque daí a gente consegue acessar as pessoas que estão na ponta, a gente consegue acessar a comunidade. Então, eu sempre, quando tenho as oportunidades, eu deixo aberto minhas redes de contato, né? Deixo aberto a rede do Observatório, para que conversem conosco, para que levem demandas, porque é arrumando o problema que a gente consegue resolver o problema, né? Então tem que primeiro arranjar o problema, nos informar sobre isso, para a gente conseguir articular e buscar respostas. Sabe que isso para mim é bem importante. Agora tu falasse de capilaridade, né? E muitas vezes a gente se questiona se realmente a nossa universidade, e não só a Universidade Federal de Santa Maria, todas as instituições de ensino, né, de forma geral, se elas conseguem devolver para a comunidade um pouco do conhecimento que produzem. E é através da extensão. Claro que a pesquisa é essencial, né, a produção científica, beleza, mas a extensão é aquela que faz com que o pezinho da universidade chegue até a vila, chegue até a periferia, chegue até o bairro, chegue até a todas as pessoas. E ao chegar lá, ela está plantando a semente numa criança, num adolescente, de que venha ser estudante da universidade. E como isso é importante? Porque às vezes a gente tem aqui, pegando na nossa cidade mesmo, vamos pegar lá um bairro da periferia, será que aquela menina, aquele menino que está lá, sonha, pensa, passou na cabeça dele que ele pode ser um estudante da Universidade Federal de Santa Maria? Será que ele vê esse lugar como seu? E muitas vezes, para ele enxergar como seu, ele precisa conhecer esse espaço,
né? Ele precisa estar lá. E no momento que a universidade vai até lá, seja através do observatório, através de outro projeto de extensão, está fazendo esse chamamento. E tu sabe que é muito engraçado, porque por mais que a gente sempre tente divulgar, e às vezes a gente pensa que as pessoas sabem exatamente como é que funciona o processo de ingresso na universidade, funciona o Enem e tudo, mas às vezes eles não sabem. Tem gente que pensa que tem que pagar para frequentar a universidade, tem gente que só conhece a universidade pelo USM ou pelo planetário, porque foi no colégio. Então, uma das ideias também é que a gente consiga, existia o Vivo Campus, né, na universidade, que era nos domingos, que é um espaço de ocupação da universidade, de fazer algumas atividades ao ar livre para as pessoas irem e conseguirem frequentar mais e saber que elas podem participar depois como alunas. Tem um caso que a gente sempre costuma falar, que é um caso de sucesso do Observatório, que a gente tem uma parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Sistema Fase, que é onde tem as crianças em situação de socioeducação, né? E daí um dos projetos de extensão que a gente tem é de atletismo, que daí ensinava todas as modalidades do atletismo e levava alguns estudantes, inclusive com servidores do CAS, né, para correr na pista da UFSM. E um desses estudantes, que estava indo super bem, um desses jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, ele disse certa vez para o professor, falou, olha, quando eu acabar de cumprir o tempo que eu tenho que cumprir, eu vou querer voltar aos estudos e depois eu quero ingressar em educação física na universidade. E isso foi muito legal, porque era muito raro, era muito difícil de tu ver esses jovens tendo como uma perspectiva, um horizonte de realidade ingressar na universidade. Então tu vê, eles tendo contato com alunos da universidade, do projeto de extensão, eles indo para lá, eles vendo como funciona, ele começa a se apaixonar por aquilo também e tem uma vontade maior, tem uma ambição de frequentar aquilo. E a universidade também tem que a gente tem cursinhos preparatórios de graça, né? A gente tem o Alternativa e o Praxis, que a gente sempre busca divulgar para esses jovens, principalmente de baixa renda, que eles podem frequentar esses cursinhos para depois ingressar na universidade. Então a gente sempre tenta demonstrar essa estrutura que é para conseguir aumentar essa capilaridade, né? Porque a gente tem essa dificuldade ainda, querendo ou não, a gente tem essas restrições, essas barreiras que a gente tenta romper, e é sempre a nossa vontade de romper essas barreiras. Isso é muito importante. A gente olha assim, né? A universidade seria para todas as pessoas, né? Mas especialmente para as pessoas que não têm condições de fazer um pagamento de uma instituição privada. Então seria lá o primeiro lugar, né? De recorrer, de estar ali, gozando de tudo aquilo que a universidade pode produzir. Então para mim é muito importante quando tu diz assim, a gente tem um observatório e esse observatório vai até a comunidade. E dentro desse observatório, voltando para as pessoas, para a nossa comunidade, vocês fazem sempre em novembro um grande evento. Sim, a gente tem o mês da consciência negra na universidade, né? Que a gente busca fazer desde 2018 também, a gente busca fazer esse mês da consciência negra integrado. Acontecia que diversos coletivos, associações, as patronais sindicais faziam uma atividade ou outra durante o mês, principalmente queriam fazer no 20 de novembro, né? Que é esse dia da consciência negra nacional. E daí a gente resolveu começar a articular, começou a fazer um calendário integrado, a gente perguntava antecipadamente para todos esses grupos quando que eles iam ter as atividades, para a gente conseguir divulgar e se retroalimentar. Então, um grupo ia nas atividades do outro, a gente conseguia se fortalecer e ter atividades maiores. E também a gente resolveu homenagear sempre alguém durante esse mês da consciência negra. A gente teve em 2018 a nossa primeira patronesse, que é a Maria Rita Pidutra, né? Que também em 2018 marcou os 10 anos das ações afirmativas da UFSM. Então a gente resolveu colocar a Maria Rita porque ela foi uma grande lutadora pela lei de cotas na universidade. Ela tinha recém-completado o doutorado dela, com 70 anos, completado o doutorado em educação. Então, quer dizer, não é uma coisa fácil, né? Então a gente tem que homenagear essas pessoas, a gente tem que reconhecer quem conseguiu abrir esses caminhos para nós e reconhecer ainda em vida, né? Dar esses devidos tributos a quem nos serve de exemplo, um guia, mostram perspectivas que a gente pode chegar. E daí a gente tem essas ações. Em 2019 a gente resolveu fazer uma foto coletiva com alguns estudantes negros, que a ideia é cada ano fazer uma foto maior, né? Cada ano conseguir convidar mais gente. Daí chegou a pandemia, né? Não conseguimos. Mas já foi bem legal essa ação, que é para mostrar a visibilidade, que é de novo aquilo que a gente falou no primeiro bloco, para mostrar que nós não estamos sozinhos na universidade quando a gente ingressa, quando os alunos negros ingressam. E a gente fez também a JAI Negra, que na universidade, na UFSM, tem a JAI, que é a Jornada Acadêmica Integrada,
que é para divulgar as pesquisas, os projetos de extensão, de ensino que se tem durante o ano. Então se faz alguns banners, alguns painéis para demonstrar esses conhecimentos que os alunos têm. Então a gente resolveu mostrar onde estavam os conhecimentos negros, onde estavam os saberes negros da universidade. A gente fez ali na Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, para ter esse diálogo com as pessoas que passavam. E a ideia também é seguir, quando voltar à normalidade, é seguir fazendo esse tipo de ação para a gente ter um fortalecimento cada vez mais gente aderindo, mais gente ingressando, para mostrar que sim, as pessoas negras estão pesquisando, estão estudando, estão fazendo diferença na universidade e fora dela. Isso é muito importante. Eu acho que uma das coisas assim, quando a gente pensa assim, vamos reconhecer a presença. Reconhecer a presença, o trabalho e o quanto essa comunidade e esses alunos se dedicam para estar dentro da universidade, né? Então, todos os programas, todos os projetos que a gente participa, que nessa participação seja realmente evidenciado tudo aquilo que se agrega de valor e de conhecimento. E também a produção. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente olha assim, tu falasse nos programas de pós-graduação que aí temos uma luta ainda para termos cotas dentro desses programas. Mas quanta menina, rapaz, assim, já fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, né, que são negros e que estão aí indo para o mercado de trabalho. Então a gente tem uma ascensão em termos de conhecimento científico muito grande. E aí também projetos que possam valorizar a nossa cultura civilizatória, da oralidade, da circularidade, e que tudo isso acaba sendo integrado também dentro desses saberes, né? Então isso é muito importante. Fico muito feliz, assim, saber de todas essas novidades, essas notícias e desse teu trabalho. E Vitor, como é que tu encara, assim, quando tu pensa, bom, vamos trabalhar dentro do observatório. Chefiar o observatório é uma coisa mais tranquila ou tem muitos desafios? Tem vários desafios, principalmente agora que a gente tem que repensar toda a maneira, porque eu tinha começado a chefiar no final de 2018. Então eu tive essa adaptação, né, chefiar, todo esse processo de articulação, que é o que é mais importante, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem que estar acionando diversas pontas, e eu já tinha uma trajetória com o movimento negro, já tinha um certo domínio dessas pautas, mas os direitos humanos é global, né? Muita coisa diferente, então a gente tem que acionar pessoas especialistas em outros ramos, em outras áreas, para a gente conseguir se interconectar e realmente atuar na comunidade. Então, quando eu tinha começado a entender como funcionava tudo, estava dominando bem a situação, daí vem a quarentena, vem a pandemia, e a gente tem que repensar tudo como vai fazer. Porque na extensão, justamente por ter esse caráter de sair da universidade e ir às ruas, a gente não podia ir às ruas. Então, como que a gente vai como que a gente vai seguir a partir daí? E muitas das comunidades que a gente tinha contato, ela não tinha acesso à internet, não tinha acesso tão fácil. Então ficava um pouco debilitada essa comunicação. Mas daí aos poucos, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu lidar, a gente ainda está tendo que lidar, né? Mas a gente está conseguindo intermediar muito melhor. Então, eu acho que tem várias mudanças ainda que estão acontecendo. Agora a gente vai publicar um livro de memórias do Observatório de Direitos Humanos. Já vamos publicar desses últimos 3 anos, né, de projetos que tiveram. A intenção é que seja publicado ainda na Feira do Livro desse ano, que vai ser por outubro. Então, está convidada para receber, vai ser um e-book, né, mas a gente quer convidar todas as pessoas para virem, para saber também, porque esse livro vai funcionar como um relatório dessas atividades que a gente teve. Então, para as pessoas saberem o que a gente fez, a gente conseguir dar essa visibilidade, esse retorno à comunidade. Eu acho que quando a gente divulga, né, para as pessoas aquilo que é feito, a gente está fazendo um convite para que as pessoas venham e façam mais, né? Então isso é muito importante. Vitor, eu queria muito assim, agradecer a tua presença de novo, dizer assim que para mim é muito importante, para nós enquanto comunidade, é muito importante que tu estejas à frente do observatório como homem negro, né, que está ali lutando, fazendo acontecer com esse olhar das pautas, das necessidades, levando também tudo aquilo que é importante para nós, para dentro da universidade e cultivando sempre esse olhar que eu achei muito interessante, esse olhar integrador que tu tens, né, das nossas vivências. Então, eu te agradeço muito mesmo a tua presença, ter tirado um tempinho para vir aqui conversar.
Eu que te agradeço mais uma vez pelo convite, Débora. Eu acho essencial a gente estar ocupando esses espaços, a gente estar conseguindo falar com as pessoas. A gente é um programa de televisão, isso não é pouca coisa, né? Isso é muito importante, é essencial, e justamente com essas pautas e com todo esse material riquíssimo, essas pessoas que tu está convidando. Então, muito obrigado. E você que está aqui conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua presença. Você sabe que este programa é feito por muitas mãos, né? E se você quiser nos ajudar a fazer esse programa, mande um recadinho, compartilhe este vídeo, compartilhe este programa para que outras pessoas também conheçam. É um programa que a gente faz, como eu disse, com muito carinho, para que a nossa comunidade, homens e mulheres negras, sejam evidenciados e valorizados a partir das suas vivências e da luta, né, do seu cotidiano, da construção das suas histórias de vida aqui em Santa Maria. Hoje conhecemos ninguém menos que Victor Decarli Lopes, chefe do Observatório de Direitos Humanos, que nos deu uma aula aqui do que é a universidade. Na verdade, né, Victor, um pouquinho só, mas um pouquinho importantíssimo do que é a Universidade Federal de Santa Maria para a nossa comunidade negra e para todos nós aqui da cidade. Muito obrigada pela sua audiência. Viva Ubuntu, meu querido. Viva Ubuntu para ti. Viva Ubuntu. Viva Ubuntu para você também.